Eu particularmente não invisto o meu salário em Bitcoin, mas existe uma estratégia que eu utilizo e que a Bíblia apoia indiretamente, que você pode investir não só em Bitcoin, como em outros investimentos especulativos, sem precisar ficar aí se preocupando. Você investe e fica tranquilo. Quer saber que estratégia é essa? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Quando a gente fala de investimento em Bitcoin, naturalmente a gente lembra daqueles investimentos que são especulativos, têm um caráter mais especulativo. Investimentos de alto risco para aquela pessoa que tem um perfil agressivo. E nós, como cristãos, pensamos, bom, eu sou cristão, eu sou conservador. No máximo moderado. Ok, eu também sou cristão e sou conservador, também sou moderado, mas eu também sou agressivo. Como é que eu posso ser agressivo nos investimentos se eu sou uma pessoa cristã, uma pessoa pacata, uma pessoa que não quer se preocupar, ficar aí naquela ansiedade com os investimentos? Sabe como? Quando você investe em empresas que são boas pagadoras de dividendos, quando você investe em fundos imobiliários, quando você investe em imóveis, quando você investe em algo que te gera renda passiva, você fica tranquilo. Por quê? A estratégia é muito simples. Você investiu e obteve um rendimento de R$200, por exemplo. Esses R$200 que vieram do seu retorno do seu investimento são renda passiva. Pega esses R$200, separa R$20, separa R$30, R$40. Obteve R$500 de rendimento, separa ali R$50, R$100. Então, parte do seu investimento que veio de uma renda passiva, você investe em algo de caráter mais especulativo, como o Bitcoin, por exemplo. O trem do Bitcoin já passou. Se você não embarcou, esquece. Você não vai imaginar hoje que o Bitcoin deu uma valorização, né, aquela to the moon que eles falam, né, para a lua, de 1000%. Hoje o Bitcoin não vai fazer isso, porque é praticamente impossível. Todo o planeta teria que ter uma reserva. Nós teríamos que ter uma reserva global de Bitcoin para que o Bitcoin pudesse explodir novamente. Então é muito mais provável que hoje outras altcoins, outras moedas, outras criptomoedas possam explodir, irem to the moon, como as pessoas comentam. Mas como é que você faz isso? Você precisa ficar ali estudando, avaliando, analisando, igual um louco, de frente pro gráfico, perdendo horas a fio, perdendo sua madrugada, perdendo noites de sono? Não. O que você pode fazer? Contrata uma casa de research. Uma Nord, por exemplo, uma Empíricos, uma Suno. São casas de análise que elas têm equipes de especialistas que já fazem esse estudo, que já se debruçam sobre cada altcoin, sobre cada moeda e pesquisam as teses a fundo, olham e passam para você nos relatórios das análises que eles fazem aquilo que mais tem fundamento para que você possa investir. Então, ao invés de você fazer, entre aspas, o trabalho sujo, você vai ter uma equipe de especialistas fazendo esse trabalho sujo para você. Faz muito mais sentido. Eu não fico perdendo horas de sono analisando criptomoedas, analisando investimentos em empresas pequenas que têm um potencial de valorização, são as chamadas small caps. Eu não faço isso. Eu deixo que façam isso por mim. Depois eu vou lá e analiso o que faz mais sentido para mim, aí isso aqui faz sentido. E aí uma parte do meu rendimento, jamais o meu salário, jamais o dinheiro que eu poupei, jamais o dinheiro que eu tenho em caixa, negativo. Uma parte daquele rendimento que esse dinheiro me trouxe, eu separo e faço um investimento de caráter mais especulativo, assim que funciona. Eu fico tentando entender como é que funciona o Bitcoin e para eu compreender isso e passar para você, eu pude analisar da seguinte forma. Imagine que você tem um terreno, você comprou um terreno. Uma medida aí, 10 por 30, 20 por 50, não sei. Você comprou um terreno. Você pagou ali 100 mil naquele terreno, ok. Então você investiu 100 mil naquele terreno. É um patrimônio imobilizado para você, certo? É um seu patrimônio imobilizado. Se você quiser vender esse patrimônio daqui a 1 ano, 2 anos, provavelmente os 100 mil que você pagou vão ter se valorizado no terreno. Então o terreno que valia 100 mil na sua época, 2 anos à frente, ele está valendo aí 150, 180 mil, 170 mil, quem sabe? Ele valorizou, certo? Com o Bitcoin funciona mais ou menos assim, só que é um patrimônio digital. Você investiu 100 mil reais em Bitcoin. Daqui a 2 anos você está com 300 mil reais. Então olha só, o seu investimento triplicou de valor. Você tinha 100, agora você tem 300. Você quer colocar o lucro que você obteve no bolso, ou seja,
Seu investimento é de 100, o seu lucro é de 200, total de 300 mil. O que você faz? Você tem que vender uma parte daquele Bitcoin que você comprou, daquela sua fração de Bitcoin, e agora que você fez a venda, aquele dinheiro vem para você. Só que você não tem mais aquela quantidade de Bitcoin. Digamos, você comprou 10, só por exemplo, tá? Caráter de exemplo. Você comprou ali 10 quantidades de Bitcoin. Aí você precisou vender. Você vendeu 3, agora você tem 7. Então você não tem mais aquelas 10, você vendeu 3. As 3 que você vendeu num preço muito bom, colocou lucro no bolso, mas aí a sua reserva de Bitcoin está diminuindo. Se você vender tudo, você perde. Ou seja, o terreno, se você vender uma fração do seu terreno, você ainda continua com uma maior parte dele, a maior parte dele. Mas se você vender o terreno todo, automaticamente você se desfez do seu terreno. Você obteve o lucro, obviamente, mas aí você se desfez do seu terreno. Para ter lucros com Bitcoin, você precisa fazer o seguinte: comprar naquele momento de baixa e vender naquele momento em que a galera está na euforia, doida para comprar Bitcoin. Todo mundo comprando, Bitcoin está lá em cima, aí você vende. Quando todo mundo está com medo do Bitcoin, vai quebrar, ai meu Deus do céu, o que eu fiz? Aí é o momento de você comprar Bitcoin. Mas para isso, utilize um dinheiro que você está disposto a perder e tenha uma reserva, porque você pode comprar fazendo preço médio. Você comprou aqui e ele desceu, você compra de novo. Ele desceu, você compra mais. Ele desceu, você compra mais. Isso chama-se preço médio. Você vai fazer um preço médio melhor, para que quando ele voltar à subida, você possa escolher um momento bom para você vender com um lucro muito interessante. Mas para isso, você tem que ter capital, porque ele pode ir descendo, e você não tem mais capital para poder fazer preço médio. Por isso, precisa ser muito bem avaliado. Antes de você entrar para investir em Bitcoin, você tem que ter isso em mente. Existe uma forma de trabalhar com Bitcoin que é a mesma que nós utilizamos nas ações. Você compra, mantém sua posição por algumas semanas, alguns meses, e depois você realiza o seu lucro, você vende. Espera o preço descer novamente, próximo ao seu preço de entrada, ou um pouquinho acima, mas naquele range, naquele campo ali, naquela área. Então você compra de novo, quando ele subiu, você vende de novo naquela posição. Então isso é uma forma de você estar sempre lucrando com o Bitcoin, com as outras altcoins. Eu falo Bitcoin, mas na verdade eu quero me referir às outras altcoins, às outras criptomoedas que têm um potencial maior de valorização, porque eu não acredito, particularmente, numa valorização tão exponencial do Bitcoin. Porém, outras moedas têm sim muito potencial. E isso a gente vê os analistas que entendem do mercado falando. Aí você pode pensar, mas Alexandre, aqueles gurus da internet que falam sobre Bitcoin. Meu amigo, o cara vende curso. O cara vende curso para você. O dinheiro que ele está ganhando ali com as vendas dos cursos, ele está investindo uma parte. Olha só, a renda passiva dele nos cursos, ele pega uma parte e investe em criptomoedas. Só que ele lucra tanto com isso que a reserva que ele tem para investir é muito mais alta do que a reserva que a gente tem. Temos que ter muito bem calculado o nosso risco. Não que a pessoa que tenha um patrimônio muito maior não calcule. Por exemplo, o 1% dele não vai ser o 1% nosso, né? Isso você precisa avaliar. Isso você precisa pesar na balança antes de você imaginar como investir em Bitcoin, como investir em criptomoedas. Mas vamos lá, digamos que o seu investimento deu certo, super certo, funcionou, você cresceu lá 100%, 1000%, 2000%, 5000%. Segundo aos Coríntios 9,6, diz que quem semeia pouco, pouco também colhe. Então, quando você obteve aquele rendimento grande, exponencial, o que você pode fazer? Uma parte daquele investimento você reinveste no próprio ativo ou em outros ativos, provavelmente outros ativos, porque esse já explodiu, a tendência é que ele não continue explodindo. Mas você pode escolher se você vai investir ali ou em outros altcoins, porque algumas vão dar certo, a maioria vai dar errado. Geralmente é assim, você escolheu 5, 2 deram certo, 1 deu certo, o restante deu tudo errado. Mas essa que deu certo, ela explodiu a ponto de aquele investimento que você fez e você perdeu se tornar insignificante perante o lucro que você está tendo. Então, se você semear pouco, você vai colher pouco, você precisa semear bastante. E a maior parte do seu rendimento, o que eu faço com a maior parte do meu rendimento? Eu reinvisto, não nas altcoins, eu reinvisto em renda passiva, naquele investimento principal que já está me dando retorno.
Mas Alexandre rende muito menos. Eu sei que rende muito menos, mas é uma rentabilidade mais tranquila, mais retilínea, mais previsível. As altcoins são investimentos especulativos. Então, para especular, meu amigo, minha amiga, vamos especular com aquilo que a gente já obteve de retorno, já é um lucro, já não vai fazer parte, não vai fazer diferença na nossa vida, se caso a gente perder. Mas que pode fazer uma diferença muito grande caso a gente ganhe aquele investimento, caso a gente fature alto, to the moon, com as criptomoedas. Mas vamos lá, comenta aí se você é do time dos crypto boys, crypto fans, você coloca aqui hold nos comentários. E se você é assim como eu, do time dos dividendos, coloca assim, dividendos. 1 Timóteo 6,17 diz pra gente não colocar a nossa esperança na incerteza das riquezas. Nossa esperança, nosso all-time high, nosso ATH, deve estar no Senhor. Nosso to the moon, nossas alturas aí, tem que estar no relacionamento com Deus. Não podemos colocar nossa esperança nas incertezas das riquezas, porque elas não são nada, elas passam. E o caráter que nós construímos é que fica. Mas como é que nós estaremos no culto, prestando atenção na palavra de Deus, com o pensamento voltado para aqueles investimentos que nós fazemos e que ficam nos preocupando, que ficam, será que subiu, será que desceu? Olha, aqui está um gráfico, por exemplo, estou fazendo uma operação aqui, mas é uma operação com dinheiro que está super tranquilo. Por quê? Se subir, tudo bem, se descer, tudo bem, está tranquilo, já está resolvido o meu problema. Se vier, é lucro, mas se não vier, faz parte do jogo, faz parte do game. Eu espero sinceramente que esse vídeo tenha feito diferença, tenha agregado na sua vida de investidor, sua vida de especulador também. E lembre-se que nós estamos aqui para servir, pois Deus é o dono, nós somos apenas mordomos.